Êxodo capítulo 2, eu vou ler para vocês. Antes eu estava acordado às 3h05 da madrugada. E tinha umas 500 pessoas aqui, deve ter visto o meu vulto aqui em cima, né? Estava apagada a luz. Quem viu o vulto do apóstolo aqui em cima? Você sabia que era eu? Mas por quê? De noite todo gato é pardo. Hein? Tem um negócio assim na roça? Fala. Na escuridão, eu vim aqui, dobrei os joelhos ali. Silêncio. E orei. Depois eu fui ler a Bíblia, até as 4:20 da manhã. Eu abri a Bíblia, uma passagem que eu leio quase todo dia. Onde o Senhor diz assim, através do apóstolo: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, Hebreus capítulo 10, versículo 38, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não se iluda com o mundo, porque o mundo não pode te dar nada. O mundo só pode tirar de você. Nem os maiores amigos podem mudar a sua vida, não. Aliás, a rotatividade é comum nas amizades. Se você perguntar onde estão os seus amigos de 30 anos atrás, eu vou dizer para você: não falam mais comigo, e alguns deles viraram meus inimigos. E eram amigos íntimos. Dividíamos até o almoço, o jantar. Você sabe o que significa isso? Que eu e você só temos uma saída: viver pela fé. Gente, eu já vi a fé fazer coisas que eu vou te dizer, em alguns momentos eu até comentei com a bispa assim: puxa, nós tínhamos que registrar isso. Eu estava na África uma vez com ela, um tempo atrás, não foi dessa vez, não sei quantos anos tem isso. E o governo da Moçambique, na época, mandou a polícia, batedores, exército. Nos recebeu assim com tanta honra, né? E nos colocaram num jipe grande. E na frente ia policiais de moto e atrás também. E aquele motorista acelerava muito aquele jipe. Ia passando um outro carro. Aliás, tem imagem. Aliás, não foi registrado o momento, mas depois ela deu testemunho, né, com o Herbert. Uma senhora, uma família ia num carro, olharam e viram a gente, reconheceram que nós já moramos lá. Foi em 92, 95. E o carinho deles é muito grande por nós. Eles obtiveram muitos benefícios através da nossa fé. E mesmo a chuva, né, que não caía há tanto tempo lá, nós profetizamos e Deus fez chover até eles pedirem para parar.
Essa família, quando viu a gente, essa mulher abriu a porta do carro e se jogou na frente do jipe que a gente estava. Aí a roda passou em cima, foi tirando assim pedaço da carne. E eu desci mandei parar, quer dizer, o motorista parou, só que o pneu saiu arrastando da pessoa, né? E estava ali muita polícia, imprensa, enfim. E mesmo quando estivemos lá, alguns órgãos da imprensa batiam muito na gente. Ali era um prato cheio para eles. Botaram uma manchete assim, ó, Valdemiro e a esposa vieram trazer a morte aqui. Gente, eu desci do carro, do jipe, enfiei a mão debaixo da cabeça dela e vi que ela estava morta. Eu falei, espírito de morte, vai embora e volta o espírito da vida. Vocês já viram o testemunho dela já? Quem já viu? Já viu, né? Naquele momento eu falei para a bispa assim, meu Deus, isso aqui tinha que ser registrado. Porque o mundo é muito difícil e as adversidades, as tribulações, as frustrações, os problemas, eles se multiplicam de tal maneira, epidemias e guerras e ódio e corrupção e miséria em toda parte do mundo, assolando. E eu aprendi que o que nos traz qualidade de vida, o que nos traz respostas, chama-se fé em Deus. Uma vez Jesus falou, tende fé em Deus. Os discípulos ficaram admirados porque ele falou com uma árvore e a árvore morreu, uma figueira. Ele disse, se tiverdes fé e não duvidardes, ireis ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E crê no coração que se fará o que diz. Tudo o que você disser. Está em Marcos, tudo o que você disser será feito. Será assim com ele. E você não precisa de mim, da Francileia, ou de quem quer que seja, não. Eu não anuncio o evangelho de maneira que as pessoas se apeguem a mim. Elas se apegam exatamente por isso. Porque quem trabalha com este pensamento, quem prega a palavra com esse pensamento, as pessoas não querem nem chegar perto. Eu falo isso para a bispa. Dia e noite a gente mostra a insignificância do homem e a grandeza de Deus. E a gente não consegue nem passar no meio de vocês, de tão grande que é o carinho. E tem líderes que gostariam tanto de que o povo tivesse esse carinho e passam, não são percebidos. Eu não estou atrás disso. Eu não. Eu sei muito bem da minha insignificância. Eu sei muito bem das minhas tristezas, às vezes, das minhas frustrações. Mas eu sei muito bem também do poder da fé, eu conheço bem. E eu consigo vencer desta maneira. Então eu lia nessa madrugada, o meu justo viverá. E Deus fala, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Aí eu fui lá no Velho Testamento
e li Êxodo capítulo 1, versículo 15, depois o capítulo 2, antes de começar a imposição de mãos. Aconteceu uma coisa que era impossível humanamente falando. Faraó, ele era poderoso. O Egito era a nação mais poderosa da terra. E Faraó, com a sua tirania, também era o maior homem da terra em poder. Tirania é o poder absoluto, a ditadura. É o opressor. O tirano é o opressor. É aquele que oprime, que escraviza, que domina sobre todos. E ele era assim, o faraó. E ele ouviu dizer que possivelmente um libertador, um homem, iria surgir para tirar os hebreus de lá, da escravidão. E ele chamou 2 parteiras. Ele está mostrando o que eu estou falando, tá, meu filho? E disse a essas parteiras, ó, todo menino hebreu que nascer, vocês vão matar. Olha o que o faraó disse para as parteiras, ó. Mata todo menino, toda criança do sexo masculino, mata. Porque fazendo isto, ele ia conseguir, no pensamento dele, como ele era poderoso, isso é o que ele pensava. E muitos homens pensam ainda no mundo. A gente percebe isso. Principalmente esses que fazem as guerras, que acham que podem subjugar nações, reinos, enfim, e dominar sobre as pessoas e humilhá-las. Faraó deu ordem àquelas parteiras, ó. Nasceu homem, mata. Nasceu mulher, deixa viver. Olha lá. As parteiras não obedeceram. E Deus as abençoou. Deus fez com que elas constituíssem família. Porque elas não obedeceram. Elas não obedeceram o tirano. O ditador. O opressor. Mas o faraó descobriu que elas não estavam obedecendo. E aí deu uma outra ordem para que os meninos fossem mortos. E uma mulher temente a Deus, uma mulher simples, uma hebreia, concebeu. E ela imaginava, né, o filhinho ali no ventre dela. Ela já imaginava que ao nascer ele seria perseguido, poderia ser morto. Mas ela trazia o que? A fé, a esperança em Deus. Nenhum projeto de homem na terra pode mudar a sua vida. Mas a esperança em Deus muda a sua vida. Talvez alguém não concorde comigo. Também não estou preocupado com isso. Não. Eu não me preocupo. Uma vez alguém veio com muito jeitinho falar comigo. Na verdade era um governador. Ele gostava muito de me assistir. Ele falou, o apóstolo às vezes é muito enérgico, é muito radical, né? O
apóstolo, já pensou? Eu falei, governador, cuida lá do seu palácio. Porque se fosse para o senhor dar instrução na igreja, o senhor seria pastor, bispo, apóstolo. Ué. Então cuida lá. Aqui deixa Deus agir. E é desse jeito. Só faltava essa, né? Imagina você, aconteceu com muitas igrejas isso aí. Por quê? Porque se você não der crédito a essas coisas, a esses palpites, você é perseguido. Eu prefiro ser perseguido e ver gente ressuscitando, leproso purificado, cego enxergando, canceroso curado e drogado sendo liberto. E ver meu povo aceitando Jesus e caminhando para o reino de Deus. É isso que eu prefiro. Pode malhar, pode bater, pode botar a imprensa para malhar, não tem problema não. Eles formam opinião, eles malham, alguns, os mais fracos, se escandalizam, e depois caem em si e voltam. Tem alguns que estão aqui hoje, ó, que um tempo atrás, quando, eu não vou dizer a imprensa, porque não foi bem a imprensa, foi um religioso, né? Mas aí, alguns ficaram enfraquecidos, mesmo vendo tudo isso. Eu só digo uma coisa: pega os meus frutos e põe de um lado da balança, e pega os frutos daqueles que falam de mim e põe do outro lado. Para onde pender a balança, você vai. Você entende essa linguagem? Entende, né? Então, é isso. Aí aconteceu que um homem que tinha o maior poder na terra deu ordem para que foram mortos os meninos. E aquela mamãe concebeu, feliz da vida, mas ao mesmo tempo pensativa, né? Mas ela trazia uma esperança de que Deus pudesse. Aliás, a Bíblia, no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, fala acerca desta família, fala a respeito. Está escrito ali Moisés, ó, pela fé, os pais de Moisés, né? Olha lá, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. E assim vai. E como é que aconteceu isso? Ela ainda grávida, pensava numa maneira de impedir a morte do filho. Só que é impossível, humanamente falando, porque ele era um tirano. Ele dava ordem, quem não obedecesse, morria também. Ele falou, mata todos os recém-nascidos, os homens, deixa só as mulheres vivas. E o bebê nasceu, ela escondeu o bebê. Durante 3 meses ela conseguiu esconder o bebê, ó. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, uma espécie de bambuzinho, né? Calafetou com betume, que é uma massa preta, e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Rio? Como é que era o nome do rio? Rio? Nilo. Lá vivem, até hoje, os maiores crocodilos do planeta.
Eu sou privilegiado, eu já estive na nascente do rio Nilo, sabia? Na África, no Zimbábue, no Lago Vitória. E uma vez nós fomos lá, fomos de carro, de Moçambique até lá. Eu e alguns bispos, um bispo que está aqui, está em Jundiaí, né? E aquele outro que gaguejava um pouquinho, Walter. E aí um africano falou: você não sabia que o rio Nilo nasce aqui? Eu falei: é por isso que eu vim. Eu queria saber onde Moisés foi deixado. E lá os crocodilos via a gente, vinha assim, ó, mais ou menos com a cabeça da largura disso aqui, ó. E o menino indefeso dentro de um cesto colocado pela própria mãe, porque ela sabia que Faraó estava à caça de todos os bebês do sexo masculino para matar. E ela tinha esperança de que Deus pudesse livrar o bebê dos crocodilos. Mas eu imagino o coração de uma mamãe para não ver o filho morrer na frente dela, ter que colocá-lo num rio cheio de bestas feras. Tem coisas que ocorrem conosco que só mesmo a fé e a esperança podem trazer alento, conforto, paz. E ela recomendou a filha, a Miriam, que ficasse olhando, observando. E a filha de Faraó tomava banho com as moças que cuidavam dela naquele rio. E elas viram descer aquele cesto. A mãe calafetou para que não entrasse água. Eu fico pensando na esperança que aquela mãe tinha. Eu acho que o pensamento dela era só um dia inteiro. Alguém vai achar o bebê e alguém vai salvar esse bebê. Só que o bebê descia exatamente para as mãos do assassino. A água levava o cesto com o bebê e caminhava na direção do assassino, do tirano. E quem é que viu? Quem foi que viu o cesto? A filha do tirano, a filha do assassino, do opressor. Quer dizer, quando a menina que observava o cesto, o bebê, viu a filha de Faraó achar o cesto, deve ter pensado: agora ele está morto. Se a ordem do pai daquela moça era matar todos os bebês, para que não fosse ameaçado. Eu estava meditando, igreja. Eu fico emocionado quando eu estou lendo a Bíblia, porque eu fico admirando o poder de Deus. Deus é tão poderoso, extraordinariamente grande, que para mostrar a grandeza dele, ele fez o bebê ir parar na casa do matador, do assassino, porque nem o homem mais poderoso da terra pode medir forças com o Deus da Bíblia. O bebê foi parar na casa de Faraó. Mas a esperança daquela mãe tocou o coração de Deus. Porque a filha de Faraó, por certo, não ia querer ter trabalho de criar o menino.
E uma irmã disse para ela: a senhora quer que a gente chame uma hebreia, uma escrava hebreia, para criar o garoto, depois ela te devolve, ela vai buscar. E foi bater na casa de quem? Da mãe, que praticamente já havia perdido o bebê, porque ela tentou livrar o bebê das mãos de Faraó, botou o bebê próximo da boca dos crocodilos, e que foi achado pela filha do assassino. Eu e você às vezes trazemos conosco muitas preocupações negativas, desnecessárias. Aliás, a preocupação negativa sempre é desnecessária, porque se estamos no controle de Deus, Ele sabe muito bem como cuidar de nós. Ele sabe muito bem. O diabo, ele trabalha dia e noite para ver se te aflige, perturbando, para ver se atinge a sua fé. Porque se tem alguém que conhece o poder da fé, é o Satanás. Ele conhece. Ele sabe que a única arma que pode derrotá-lo é a fé no homem. Então ele vai trabalhar dia e noite para atrapalhar a sua fé, para perturbar a sua fé. Eu não sei se você percebeu, Deus me deu um dom que faz a fé das pessoas crescer. Você já percebeu isso? E eu não meço esforço para ensinar isso. Então, vamos à história verdadeira, desta família. A mãe, como toda mãe, queria o filho vivo, mas havia um decreto: toda criança deve morrer, do sexo masculino deve morrer. 3 meses ela conseguiu escondê-lo, depois não conseguiu mais. Botou dentro do rio. Só que o rio tinha muitos assassinos também. Como se não bastasse os crocodilos, foi parar lá na casa do faraó. Talvez aquela menina que observava tenha dito para a mãe: mãe, agora a casa caiu mesmo de vez. Agora é que o bebê vai morrer. Às vezes, eu e você alimentamos uma esperança em Deus, e chega um momento em que parece que a situação ela se agrava, Talvez você esteja buscando uma coisa muito importante, e quanto mais você busca, parece que mais difícil fica. Tem gente que não entende. Peraí, quanto mais eu oro, mais aumenta a minha dor, as dificuldades aumentam, o caminho é estreita. Às vezes é assim mesmo, aparentemente. Eu já vivi tanto isso, mas eu aprendi ao longo desses anos que Deus nunca despreza a fé do homem. Pelo contrário. Aliás, uma vez Jesus entrou em Cafarnaum, e não era comum isso, porque os judeus não se davam muito com eles, o povo de Cafarnaum, e como também com o povo de Samaria. E Jesus, com todas as características de um judeu, entrou em Cafarnaum, e veio um homem, um centurião, e ajoelhou e implorou para Jesus curar o criado dele. Teve um momento que Jesus falou para os discípulos assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel
vos afirmo que nem mesmo em Israel achei o quê, igreja? Achei o quê? Você conhece essa palavra? Achei, conhece? Achar, achei, sugere o quê? A procura. Eu e você não temos atrativos assim, que possam trazer o Senhor para perto de nós. Então, Ele se sente atraído pela nossa fé. Ele declarou, Ele procura a fé nas pessoas. Se você conseguir cultivar a sua fé, você vai fazer proezas. Proezas. Você vai mexer com as pessoas, né? Vai mexer com Deus, aí mexe com o mundo, né? É isso. Eu era meio indigente, sabe? Só que eu aprendi que a fé, ela mexe mesmo, ela atrai multidão, ela toca os corações, ela faz acontecer, ela abre portas. E eu tenho procurado passar isso para vocês, porque não tem nada a ver com a pessoa do Valdemiro, o que acontece na sua vida, tem a ver com a fé que você aprendeu a usar. A fé. E nessa madrugada eu meditava nisso, sabe? Eu fiquei pensando naquela mãe, quando viu o cesto descendo, pegando a corrente das águas ali, se distanciando, né? Igreja, ela deve ter orado muito, igreja, porque ela só conhecia o Deus vivo. Ela era uma escrava, uma hebreia, vivendo no Egito. Então, ela orou muito a Deus para salvar o filhinho dela. Orou muito. Orou muito. E ela, eu acho que nem foi ela que deu o nome para ele. Ela botou o cesto com o menino e ficou olhando, e o cesto foi embora. Como é que uma mãe se sente vendo o filhinho indo o rio abaixo, de 3 meses? Parecia que nunca mais aquela mãe iria ver o filho. Algumas horas depois, bateram na casa dela. Pois não, a senhora está recebendo uma ordem, a senhora não pode recusar. A filha de Faraó achou um bebê no rio, e ela está procurando uma hebreia para criar esse bebê para ela. Tem mais. A senhora não pode recusar, mas não vai ser de graça, não. Ela vai pagar um salário para a senhora criar o filho dela que ela achou no rio. Tem uma palavra em Eclesiastes que fala que nós não sabemos como os ossos de um bebê são formados no ventre de uma mulher grávida. Olha lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Igreja, tem coisas na nossa vida
que no nosso entendimento ou na nossa ótica não podem acontecer, são grandes demais para acontecerem. Mas a palavra de Deus afirma que o Deus em quem cremos, Ele, o mesmo que forma no ventre da mulher os ossos do bebê, Ele faz o que, igreja? Todas as coisas, igreja. Igreja, imagina a mãe vendo a corrente do rio Nilo levar para longe o seu bebê. E aquela mamãe orando, e soluçando, e chorando, e pranteando. Pai, não deixa eu perder meu filhinho, meu bebê. Não deixa o crocodilo pegar o meu bebê. Quem pegou foi a filha do faraó, do assassino. E ela tinha que ter alguém para criar o bebê. É claro que ela não sabia que se tratava da mãe do bebê. Aquilo ali é o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. É assustador às vezes. Imagina a mãe vendo o bebê descer. Era plano de Deus. Deus tocou no coração. Ela nem sabia que era Deus que estava mandando ela colocar. Coloca num cesto, fecha bem as entradas de água e deixa descer no meio dos crocodilos. A mãe nem sabia. O projeto de Deus para a sua vida é perfeito, igreja. O projeto de Deus para a nossa vida é perfeito, igreja. É que nós queremos interferir, atrapalhar às vezes. Às vezes queremos até dar conselho para Deus. Espera aí, Senhor, mas não é assim. Aliás, até o Moisés que foi tirado do rio Nilo, e da forma que foi, e com certeza a mãe contou para ele, um dia no deserto se perdeu com tanto problema. E quando Deus falou, fala para o povo santificar que amanhã todo mundo vai comer carne, Moisés falou, você vai tirar carne de onde para dar para eles? Espera aí, se Deus falou que vai comer carne, não interessa. Você pode não ver um gafanhoto. Você sabe o que é grilo? Quem conhece grilo? A aranha caranguejeira. Você pode não ver um escorpião, mas se Deus falou que você vai comer carne, você pode acender a brasa. Acende a churrasqueira. Que coisa, hein? Gente, eu fico encantado com a palavra de Deus. Eu fico igual, eu estava brincando com ele. Um homem desse tamanho chorando, não tem ninguém mais chorando do que eu. Fica quietinho, já falei já, fica quietinho aí. Eu estava lendo de madrugada e eu chorei, igreja, ali. Eu falei, meu Deus, eu no lugar daquela mãe, eu teria aberto um berreiro, gente. Jesus, olha lá o bebê descendo, segura ele. Lá vai embora. Quando bateram na casa dela, a filha do faraó, a princesa, mandou convocar uma hebreia e nós batemos aqui na sua casa. Só que não vai ser de graça não, hein? Porque ela paga muito bem. 3 meses só, naquele período que o bebê desceu ali com fome no rio, o leite daquela mamãe deve ter aumentado bastante. E quando levaram o bebezinho para ela criar, e ele já estava 3 meses acostumado com o colo e os seios que o amamentava, que matava a fome. Até o bebezinho que era inocente, quando ela botou ele para mamar, ele deve ter pensado assim, voltei para o meu lugar. Todo final do mês, a princesa mandava lá,
Fala para ela cuidar bem do meu bebê e paga lá o salário. Se precisar de aumento, avisa que eu dou. Não tem nada mais perfeito do que o plano de Deus. Nada. Nada mais perfeito. E imagino aquela mamãe, a hebreia, quando tomou o bebezinho no colo, nos braços, e olhou o rostinho, está aqui o meu bebê de volta. E não demorou não, hein? Porque o bebê estava com fome, né? Estava chorando. Mostra, tem uma passagem que fala, tem um versículo que diz que a filha de Faraó viu o bebê chorando no cesto. Tem jeito de mostrar isso aí, meu filho? Olha lá. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, põe na palavra compaixão. Uma princesa que viu seu pai escravizando, matando, ter compaixão? Compaixão é uma coisa que só pode vir de Deus. Ou seja, Deus, ele, por causa da esperança daquela mamãe, fez a compaixão entrar num coração endurecido de uma família. Você sabia que sua esperança está tocando o coração de Deus, né? E aquela princesa, ela abriu o cesto e viu o bebê chorando. Mostra lá, por favor. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Pela roupa, aí ela reconheceu que era dos hebreus e sabia que o pai estava mandando matar os bebês, ó. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, ó, e cria-mo, pagar-te-ei o teu. A mulher tomou o menino e o criou. Que coisa! Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Que coisa extraordinária. Vocês, eu imagino a mamãe, depois que o menino estava grande, deve ter chegado e falado, filho, agora que você já está rapazinho, eu vou te arrumar um emprego no palácio. Meu Deus! Recebeu o salário até o menino ficar grande, depois o menino virou príncipe. Que coisa! E Deus, Ele me manda falar essas coisas. Porque as pessoas estão perdendo a esperança. É da moça que eu falo. Ué, conseguiram tirar a foto? Você mostrou isso na televisão? É a moça que o jipe passou a roda, né? Olha lá a moça lá, ó. Aquilo ali é quando ela estava desfalecida mesmo, nem não tinha nada, não batia o coração, não respirava. Quando eu falei, sai o espírito de morte, ela deu um grito, não foi? Na verdade, manifestou um demônio. Ia passando umas pessoas assim, longe,
E manifestaram também na calçada do outro lado. Porque aquele demônio que estava ali, que tentou matá-la, e tentou matá-la através de quem? Do apóstolo, do jipe que levava o apóstolo e a bispa. Olha o que o diabo tentou armar. Ia ser manchete em todo lugar do mundo. Valdemiro atropela. Olha lá. Aquele ali sou eu, Eu não sabia que tinha essa foto, não, Olha lá a moça no chão. Aquilo ali tem sangue ali, tem? Perto da cabeça dela? É sangue, ó. E ela ia passando pessoas do outro lado que manifestaram. Então, eu queria dizer isso para você hoje, que eu não controlo a sua vida, mas o meu Deus controla a vida de todos nós. E esse Deus de quem eu falo não tem nada a ver com religião A, B ou C. Não. Tem nada a ver. Ele não credenciou nenhuma religião para que respondesse por ele, não. Ele credenciou homens que saíssem por aí e falassem isso dele. O que ele faz e que ele tudo controla. Lá já é a mulher, ela dando testemunho, ó. Na outra vez. De uma outra vez, quando nós voltamos lá alguns anos depois, essa mesma mulher foi lá. Lembra de mim? Eu sou aquela que o senhor atropelou. Falei, eu não estava dirigindo. Ela se jogou na frente do carro. O Satanás fez isso para poder envergonhar o meu ministério. E Jesus usou essa arma de Satanás para engrandecer mais o meu ministério. Porque quem passava por ali... Peraí. Aliás, quando eu falei espírito de morte sai dessa mulher, tinha gente passando do outro lado e manifestou, caiu assim, ó, começou a pular. Gente que não tem nada a ver com o assunto. Falei, traga para cá. Traga todo mundo para cá, para perto. E aquilo que era para ser uma vergonha no meu ministério, as pessoas saíram dizendo aí, quem é esse aí? Que manda sair espírito de morte, entrar espírito de vida, e quem vai passando por perto manifesta, e o diabo ficou mais envergonhado ainda. Tem uma grade ali, porque eu estava num apartamento hospedado lá, eu e a bispo estávamos lá, aí falaram, tem uma multidão lá embaixo. Dessa vez foi mais ainda, né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais essa obra fica conhecida, né? Mais trabalho nós vamos ter, né? Dessa vez, a cada 1 hora, né? A gente tinha que sair lá do hotel, onde estávamos, da casa onde estávamos, e lá fora, impor as mãos, aí mandava embora o povo. Ele chegava no bairro deles e falava, o apóstolo e a bispo estão em tal endereço. Aí alguém batia lá, o segurança batia lá, tem uma outra fila lá fora. Eu falava, agora vai lá, bispo. Ela ia. Aí depois batia de novo e falava, agora é a sua fila. E assim o dia inteiro. E nós chegamos aqui no Brasil quase desmaiando, você percebeu, né? Mas foi maravilhoso. Então, o diabo não pode causar pavor, desespero a nenhum de nós, porque Deus está no controle de tudo na nossa vida. Imagina, eu acho que só Maria foi mais honrada do que a mãe de Moisés. Aliás, eu tenho certeza disso.
Só Maria, mãe de Jesus, recebeu uma honra maior. Porque imagina a mãe perder o filho, praticamente, botar dentro do rio. Ele volta para ela, só que ainda vem uma ordem. Todo dia 10 você passa no caixa. Você está querendo meu bebê? A princesa falou, você está querendo meu bebê? Que coisa, hein? Aí a mãe de Moisés, é claro que dava um duro danado para criar o bebê. Acho que ela falou para o restante da família, ó, agora tenho um emprego, eu não vou fazer mais nada, tá? Dia inteiro paparicando o bebê, ó. Que coisa, hein? Dia inteiro. Aliás, ela deve ter sido proibida de fazer outra coisa, né? Acho que a princesa falou, ó, eu quero o bebê bem criado, bem bonitão. Cuida dele, dá 2 banhos, 3 banhos por dia, amamenta. Ó, é claro que ela deve ter mandado, quando o bebê começou a comer papinha, esse negócio, ela mandava da comida lá do palácio. Leva lá para a empregada, para a criada que está cuidando do meu bebê. Tem gente que acha que está fazendo mal para nós, está fazendo é bem, sabia? Sabia? É! Tem gente que acha que está fazendo mal para o Valdemiro. Tá nada. Está ajudando o Valdemiro a crescer. É assim. Teve um tempo atrás, que durante 15 dias, uma televisão bateu no Valdemiro. Bateu. Aí eu fui lá na América. Aliás, foi a primeira reunião que eu tinha feito algumas, mas foi a primeira reunião que eu fiz em Nova York, né? Estava lotada a igrejinha lá. E aí veio um homem de uma outra província. E ele falou, eu tinha ódio do senhor. Falei, por quê? Porque, não sei se o doutor lembra dele. Então o seu microfone está desligado. Ah, ele é do Texas? É isso mesmo. Está gravado isso, né? Liga o microfone dele, meu filho. Veio um homem lá do Texas e falou, tinha ódio do senhor. Eu falei, mas por que você tinha ódio de mim? Não, porque eu liguei a televisão num canal aí, e aqui na América, lá na América estava falando mal de mim. O homem nem sabia que eu existia. Esse homem nem sabia que eu existia. Como ele ligou a televisão e a televisão estava falando, Valdemiro não presta, Valdemiro é isso, Valdemiro é ladrão, Valdemiro é não sei o quê. Aí o sujeito parou e falou, quem é esse Valdemiro? E aí falou, diz ele que ficava lá na frente da televisão, miserável esse Valdemiro. E ele estava com a vida desgraçada. Aí ele ficou curioso. Depois de ter ouvido falar mal de mim, e esses que falaram mal de mim falaram, olha, escuta o que o Valdemiro falou no programa dele. Ele falou, opa, o Valdemiro tem programa. Esse miserável tem programa, aí botou no programa do Valdemiro. Aí começou a ver leproso purificado, cego enxergar. Ele falou, peraí, o Valdemiro não presta e a fé dele faz tudo isso? E ele começou a assistir o Valdemiro. E numa situação difícil, ele contava. Ele fez uma prova, ele falou, se tem Deus na vida do Valdemiro, vai acontecer isso. Dito e feito, Deus foi lá e fez. Ou seja, o sujeito conheceu o Valdemiro numa situação, o Valdemiro estava praticamente na boca dos crocodilos. Eu estava na boca do jacaré. Não é só ele não, tem gente aqui que me conheceu assim também. Aí ele começou a analisar e falou, peraí, mas esses frutos aí não é de quem é ladrão. Ladrão não pode produzir isso. Deus não ouve ladrão, não. Mas como não? Jesus não ouviu o ladrão na cruz, não. Ele não era ladrão mais. Porque ele havia se arrependido. Porque quando o homem se arrepende, ele toca o coração de Deus. Então, aconteceu, o outro que quis continuar ladrão,
Mesmo na cruz, mesmo sem ter como roubar. Quis continuar ladrão, foi para os quintos dos infernos. O outro, tinha 2 ladrões lá. Um se arrependeu, o outro continuou. E o homem acabou se convertendo, né, doutor? Não foi? Sim, que senhor, o senhor lembra dele? Lembro, ele era viciado em drogas há mais de drogas? 10 anos. Hã? Era mais de 10 anos viciado em droga, em E ele crack, fez uma prova, né? cocaína, e falou: se Deus existe na vida desse homem, eu vou largar o vício hoje. Tomou nojo, né? Sim, senhor. Mas antes ele xingou o Valdemir até. Mas não tem problema. Aí o outro chegou no olhar, disse: negão muito doido. Não, aqui, ó. E negão doido é esse aí na televisão? Aí eu que sou doido, né? Sou eu? Que coisa, hein? Gente, eu não sou nada não, mas eu queria tanto que você acreditasse no que eu falei para vocês hoje. Porque eu não posso, no máximo eu posso construir um cesto para você. Eu sei fazer cesto, sabia? Eu fazia balaio lá na roça de taquara, de bambu. A gente chama de afiada, tirava aquelas tirinhas do bambu. Eu fazia cesta, balaio, peneira. Tinha abano. Abano, sabe o que é abano? Não. Quem sabe o que é abano? Não é de abanar ninguém, né? De escolher o arroz, orelha. Sabia que põe o arroz dentro? A peneira tem uns buraquinhos maior. E o abano, ele é mais calafetado, mais fechado. Aí botava lá o arroz, a gente pilava o arroz no pilão, socando com a madeirinha lá, ó, chama mão do pilão. Botava no abano, quando a orelha era meia grande, minha mãe falava: você é orelha de abano. Era referência àquilo lá, aquela peneira. E isso eu sei fazer, porque eu fazia lá na roça. Eu não esqueci como é que faz. Talvez não saia com perfeição mais, mas eu conheço também o betume e conheço o piche. Olha lá um cestinho ali, ó. Eu posso fazer um para você, o que eu estou fazendo agora. Essa palavra que eu estou ministrando para você, na verdade, é um cestinho. Eu estou tentando colocar você dentro desse cestinho. Agora, quem vai te proteger dos crocodilos e do faraó é o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é apenas um cesto gigante. Olha aqui, ó. Aqui, homens e mulheres de Deus são colocados no cestinho. Mas você vê, a gente está cercado de perigo, né, aparentemente. A gente está num rio infestado de crocodilo. O mundo é assim. O mundo é assim. Quando eu escapei do naufrágio lá que Deus me livrou, um repórter me entrevistou uns 2 anos depois. Como é que o senhor se sente hoje? Eu falei: rapaz, eu encontrei mais tubarões fora do mar do que lá. Tubarão tigre, tubarão martelo, galha branca, galha preta. Meu Deus, como tem tubarão. Rapaz, mas o cestinho está protegido. Não se preocupa. Mas o bebê era inocente, né? Você acha que aquele bebê estava preocupado com os crocodilos? Estava não? Com as anacondas, as jiboias, as sucuris? Também não. Ele não sabia do perigo. Assim vive o homem de Deus e a mulher de Deus, mesmo sabendo que está num rio infestado. Aquele que confia no Senhor não se preocupa, não. Negativamente, não.
É bom você saber que quem te protege é Deus. E Satanás não tem poder sobre você. Não. Não tem. Não tem. Eu vou orar por vocês. Na verdade, eu vou tecer aqui um cesto. E vou lançar você no rio. Aquela menina que olhava era o anjo de olho, ó. A mamãe dela deve ter... E aí? E o menino, o crocodilo comeu? Não, mãe. A filha de Faraó achou ele. Meu Deus! O que o Faraó vai fazer daqui a pouco, ó? Vem cá. Puxa. Achou a hebreia ali, cheia de leite pro menino, ó. O menino deve ter mamado pelo menos 1 hora, sabia? O Moisés. E ele cresceu bonito, hein? Um príncipe. E forte, hein? Você viu o que ele passou depois? Mas ele venceu. Eu disse que o menino Moisés não tinha noção, mas depois que ele já era adulto, teve uma situação em que Deus se aborreceu com o povo que desobedecia muito e falou: ó, faz subir esse povo, eu nem vou no meio de vocês, porque se eu for eu vou acabar consumindo esse povo, de tanto que ele erra, tanto que ele blasfema. Êxodo capítulo 33, aí Moisés falou assim: olha Moisés orando, se a tua presença não vai comigo, Moisés, aquele que foi tirado do rio, ó, do rio Nilo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que mostra a diferença na vida do povo de Deus é exatamente a presença de Deus. Esse negócio de ganhar dinheiro, esses dias eu tenho visto aí gente que ganhou dinheiro e não vai nem poder usar, que está na cadeia, sabia? Quem tem visto isso? Então, o que faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus chama-se presença de Deus. Imagina Moisés, hein? Moisés ali com seus 5, 6 anos, e a mamãe falava assim: deita aí meu filho, meu colinho, vou contar uma historinha para você dormir. Conta aí, mamãe. Era uma vez um homem muito mau, que mandou matar todos os bebês. Aí uma mamãe muito aflita deu à luz. Para não ver o bebê morto na frente dela, botou num cesto e colocou no rio. E o menininho até arrepiava, ó. Mas mamãe, ele nem sabia nadar e deve ter morrido. Não. A princesa, a filha do homem mau, encontrou. A filha do homem mau? Meu filho. Ela achou o menino, o cesto. E ela mandou matá-lo? Não. Sem saber, mandou devolvê-lo à mamãe. Mas isso é verdade, mamãe? É você, meu filho. Eu? É você. Não espalha não, hein? Mamãe vai comprar uns presentinhos para você, que mamãe está ganhando muito bem para te criar. A princesa paga bem, todo ouro e prata está lá no palácio. Imagina se a princesa não ia... Eu acho que dos funcionários públicos ali, porque ela virou funcionário público, a mulher, né? O que mais ganhava, imagina se
Ela tinha muitas donzelas que cuidavam dela lá. Vê lá no texto. Todas recebiam um salário, mas imagina, para aquela que criava o bebê que ela encontrou no rio, era um salário, hein? Acho que todo mês ela falava, ó, vou te dar um aumento, mas não é para você não, é para você comprar tudo do bom e do melhor para o meu filho. Pode deixar, princesa. Engraçado, princesa, ele até parece contigo. Você acha? Deus é Deus. Deus é maior, igreja. Ele cuida de nós. Fica de pé, por favor. Por favor. Ó. Quem não gostou mais tarde foi o faraó, porque esse Moisés enfrentou o faraó depois para tirar o povo. Deixa o meu povo ir, faraó. E o faraó ficava invocado. Rapaz, olha o que a minha filha criou. Deixa o meu povo ir. Deus mandou. Tudo bem, filhinha. A palavra tem que ser pregada. Você só está prosperando porque você ouve a palavra, não é? E depois dessa palavra você vai prosperar mais ainda. Não tem crocodilo que possa tragar você, e nem faraó. Hein? Vamos chamar essa crise aí de faraó ou de crocodilo, você escolhe. Hein? Vamos chamar de faraó, né? Porque de faraó saíam os recursos para sustentar o menino, para comprar as roupinhas novas para ele. Ou seja, nessa crise, você vai prosperar como nunca prosperou na vida. Eu estou dizendo isso. E quem olhar de fora vai dizer: tem alguma coisa diferente com esse povo. Quando eu e a bispa éramos noivos, eu caí de um prédio muito alto lá em Juiz de Fora. Quem sabia disso? E quem viu eu despencando, correu lá para ver. Eu caí em cima de uma casa, de um andaime, que a gente chama de Jaú lá. O cabo de aço soltou, ele virou, eu caí. Eu era pedreiro. Aí correram lá para ver o meu corpo. O povo é curioso, o povo gosta de ver um cadáver, né? Eu estava tudo ensanguentado, mas não quebrou nada não. Só cortou, né? Tem um cabo grosso, passava nos postes, assim, quando eu ia descendo, eu meti as duas mãos, aí deslocou isso aqui, ó. E rasgou minhas mãos, arrancou. E nem era cortante não o negócio, né? Porque é o impacto, né? Só que eu mesmo deslocado, eu estava cantando, segurando a mão de Deus, eu continuei cantando. Aí um monte de gente em volta assim, olhando, eu levantar, eu saí de dentro da casa, tinha uma senhora lá, fazendo um crochê lá, uma senhorinha de idade. Ela olhou assim, olhou para o telhado da casa dela. Eu falei, fica calma, porque quem vem de cima é bênção. A mulher ficou assustada. O povo correu no calçadão lá, no lugar chamado calçadão, lá de fora, para ver o corpo. Aí eu saí andando, o sujeito olhou e falou: ele morreu, não? Aí eu estava doendo, né? Deslocou aqui, tentando botar no lugar e... Fica quietinho aí. Aí o outro olhou para mim e falou: tem alguma coisa errada com esse cara tem pacto com o diabo. Aí eu me aborreci com ele, eu voltei na cara dele assim, eu falei: olha, se eu tivesse pacto com o seu diabo, eu estaria no inferno agora. Eu tenho pacto com Deus, que é quem dá a vida.
Não quebrou nem um osso. Teve um dia, aí eu era magrinho, né? Teve um dia que eu estava bem gordinho, lá em João Pessoa, um pastor falou para mim assim, um bispo, você falou, imagina se quando o senhor caiu, o senhor tivesse desse corpo aí. Eu falei, você é burro, hein? Eu falei, é você. Falei, você é magrinho, eu vou levar você e vou jogar lá de cima para ver se você escapa. Ele falou, não, eu vou morrer. Eu falei, então larga de ser burro. Você acha que eu podia estar com 500 quilos, que o que me livrou, ia livrar do mesmo jeito. Deus não depende de circunstâncias, de situações para livrar ninguém, não. Se Ele quer livrar, Ele livra. Os amigos de Daniel falaram isso para o rei, né? Sadraque e Abdinego. O rei falou, agora quero ver quem é o Deus, qual é o Deus que poderá livrá-las da fornalha. Ele falou, ó Deus, ó faraó. Estou pensando no faraó ainda. Ó Nabucodonosor, que era uma espécie de faraó, sabia? Se Deus quiser livrar, Ele livra. A gente não precisa nem te responder isso. Mas se Ele não quiser, nós não vamos adorar a sua estátua, vamos continuar com Ele. O povo de Deus é assim. O povo de Deus adora a Deus. Quem está mostrando isso aí? É você? Quem está mostrando pode mandar cortar o salário esse mês. É. Justa causa para ele, quem é? Você não sou eu, não. É? Eu tinha 20 anos a menos aí, sabia? Mas eu estava mais velho, não estava? Hein? Ô meu filho, tira isso aí. Por que você está mostrando isso aí? Isso é o Chico, rapaz. Quem mandou você parecer que isso aí, Chico? Onde você achou isso? Na internet? Você não é desse tempo aí? Esquece. Vamos orar. Vou orar para eu não voltar a ficar assim, entendeu? Vamos orar. Senhor, olha, avisa lá que depois dessas imagens eu quero só salada no almoço. Salada e um filé de frango, tá? Assim, sem pele. Na grelhada. Mas Deus, semana que vem eu já esqueço de novo, já como picanha, torresmo. Entendeu? São enjoados vocês esse cantinho aí. Tá doido? Vamos orar? Quem entendeu a palavra?